A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós estamos diretamente do capítulo 9, né, do livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre o pacto que Deus fez com Noé, repovoando a terra também, né, são os títulos aqui. Se você precisa da sua Bíblia de papel ou aplicativo aí no seu tablet, no seu celular, e vamos lá, onde tiver aí um exemplar da Bíblia Sagrada, pega ela aí, vamos ler, tá? Hoje é sábado, né? Mas não é por isso nós vamos deixar de ler a palavra do Senhor. Bora lá, firme no propósito? Bora lá. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, das mãos de todo animal. E requererei, como também da mão do homem, de todo, e da mão do irmão, de cada um, que requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas vos frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos, com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com toda a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de ave, de reses e de todo animal da terra, convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Versículo 13. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Entre 3 filhos, os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Agora, Noé vai plantar uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Ele não guarda para ele não, tá? Ele fica sabendo, mas sai espalhando, fofoqueiro. Então,
tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virando para trás. Olha só, gente, enquanto tem um que é malicioso, enquanto tem um que não respeita os pais, enquanto tem um ali que deveria olhar para o seu pai, né, com um olhar de carinho, pelo menos, né, um olhar ali de respeito, o tal do Cã, né, ele zomba e ainda conta para os seus irmãos. Aí os seus irmãos vão entrar na tenda do pai e, por um sinal de respeito, sabe, eles vão com a capa descosta, sabe, demonstrando todo o seu respeito, né, e todo o seu carinho pelo seu pai, né. Aqui a gente vê dois filhos respeitosos demais, né. Eles vão ali, eles vão cobrir, né, a nudez do seu pai. Eles colocam uma capa, né, em cima do pai, e indo virados para trás. Eles nem vão de frente, sabe? Eles vão de costa, né? Cobriram a nudez do pai e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez. Eles poderiam. O pai estava ali caído, bêbado, eles poderiam. Quantas vezes, né, a gente vê filhos que não honram, né, os seus pais, mas que, né, com o passar dos anos, quando vão crescendo, aí vão ver, né, às vezes vem os filhos, né, e aí vão fazendo aquela pessoa cair na real de como né, que ela tratava os seus pais. Eles começam a apagar, né, aquilo que elas fizeram, né, com os pais, com a mãe. Aí passa um tempo, ela começa a apagar, né, tudo aquilo de mal, né, a forma com que tratou seus pais. Mas vamos lá, né, e aí a palavra do Senhor, né, vai dizer assim: e despertou, né, Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor fizera, né, e disse: maldito seja Canaã, servos dos servos seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Aqui é uma palavra muito séria, porque depois que Noé desperta ali da sua bebedeira, né, ele vai amaldiçoar o filho. E a gente sabe que a palavra, né, ela tem um poder, né? A palavra, ela tem poder. Então, cuidado com as palavras que você lança sobre o teu filho. Às vezes, né, te aborrece um pouquinho, você fala: ah, meu filho não presta. Você está dizendo com a tua boca, você está proferindo com a tua boca. A gente vai ver mais pra frente, né, que isso daqui traz um grande significado, né, na vida, na história do neto, né, porque ele não amaldiçoou o próprio filho, aquele que ficou ali rindo dele, né, ele amaldiçoou o neto. Eu não sei, né, talvez assim, a gente fica imaginando, porque a Bíblia não fala, né, mas aí a gente tem uma imaginação, meu Deus, né, eu não sei se o filho de Cã, né, estava ali naquele momento e riu também. Não sei se o menino já estava crescendo igual o pai. Não sei se teve outras vezes, né, que Noé assim percebeu um comportamento meio estranho do filho Cã, né? Então, às vezes assim também amaldiçoando o neto, né? Talvez era um castigo maior ainda do que ter amaldiçoado o próprio filho, né? Porque talvez Noé estava olhando e falando: ah, tu vai ver, tu vai passar ainda poucas e boas com o teu filho. Não sei, pode ser que tenha sido isso, né? A gente não sabe, mas eu sei que mais pra frente a gente vai ver grandes consequências ali que trouxe, né? Sobre a vida, né? De Canaã, né? Então é sério, né? É forte. Vamos lá. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os teus irmãos, né?
Então, mais do que servos dos irmãos, eles seriam servos dos seus irmãos. E bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então aqui tem duas palavras, uma de bênção e uma de maldição. Por pior que seja a raiva, por pior que seja o momento, não amaldiçoe teu filho. Não profira palavras pesadas sobre a vida do teu filho, porque trará grandes consequências, né, para tua. A nossa boca, ela tem o poder de abençoar, mas ela também tem o poder de amaldiçoar. Então, a gente sabe que as consequências, né, viriam sobre a vida daquele que foi amaldiçoado, né? Então, não profira palavras, né, negativas sobre a vida do teu filho, né? Sempre abençoe o teu filho. Às vezes, no momento de raiva, você perde um pouco ali, né, a paciência, perde um pouco ali, né, e acaba amaldiçoando. Não amaldiçoe, não use palavras nem só contra os teus filhos, mas também, sabe, né, que palavras, né, têm poder. As palavras têm poder. Então não profira palavras negativas sobre ninguém, nem é só sobre os teus filhos, mas abençoe os teus filhos. Use a tua boca para abençoar. Não, nunca use a tua boca, por maior que seja a tua raiva, nunca use a tua boca para amaldiçoar ninguém, porque palavras têm poder. As palavras que saem da nossa boca, elas servem para abençoar e para amaldiçoar. Então, ali Noé vai amaldiçoar um e abençoar o outro, mas a gente sabe que as palavras proferidas com maldição trouxe ali uma grande consequência para todo um povo, né? Então vamos lá, no versículo 27, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. 950 anos. Isso aqui não é para qualquer um, não, tá? Isso aqui não é brincadeira, não. O homem viveu, hein? O homem viveu, mas viveu muito. Então, aqui nesse capítulo, né, a gente vê, assim, coisas valiosíssimas, né? A gente vê aqui porque bênçãos de Deus, né, aconteceram aqui. Alguns versículos, né, que eu destaquei, o capítulo 9, versículo 1, né, Deus abençoa, né, aquele povo ali que saiu da arca, né, Deus repete as palavras, né, que disse ali para o homem quando construiu um homem, e a imagem e semelhança, né, e diz frutificar e multiplicar. Agora Deus está repetindo, né, a promessa, dizendo a promessa ainda está de pé, não terminou, não acabou ainda tenho obra, né, com vocês, né. O paraíso de Deus já não era mais perfeito, né, já não existia mais aquele paraíso lindo que Deus havia feito, com as coisas todinhas em seu lugar. Então, no capítulo 9, versículo 2, Deus está falando com o homem: agora você tem que ter cuidado com os animais, né? Agora o homem, ele vive com medo num lugar que ele foi feito para dominar. Agora o homem vive com medo e pavor. É isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz. O pecado traz medo, o pecado traz pavor. Então, cuidado com o pecado. O capítulo 9, versículo 6, né? Deus deu a vida. E ele está dizendo agora, né? Aquele que assassinar, aquele que matar, né, está pecando contra o próprio Deus, porque fomos feitos, né, a imagem e semelhança de Deus. Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Então, todo aquele que, né, até um animal que tirasse uma vida, né, humana ali, ele seria, né, culpado, castigado por Deus. Porque toda alma vivente para Deus tem o seu valor, porque foi o próprio Deus que fez. Então, no capítulo 9, versículo 9, né,
Deus vai estabelecer novamente com a humanidade, né, um conserto, né? Deus está novamente ali renovando suas promessas e fazendo agora um conserto com o homem, né? E a promessa que Deus faz é o quê? Não vou mais destruir esse mundo, né, novamente com água. Eita glória, porque isso aqui é bom demais, porque pra gente que não sabe nadar, isso é mistério. Mas também, ó, nem adiantaria, porque com certeza, né, antes do dilúvio, muitas pessoas sabiam nadar, mas na forma como o dilúvio veio tanta água, que não teve salvação fora da arca, a gente sabe disso, né? Mas glória a Deus que Deus falou, não vou mais destruir, né, a raça humana, não, nunca mais haverá um dilúvio como houve nos tempos, nos dias de Noé, né? Então Deus ali vai colocar no céu, né, o arco-íris. O arco-íris, às vezes a gente olha e fala, choveu, depois deu sol, aí tem ali o arco-íris. Não, o arco-íris é ali um lembrete, né, da aliança que Deus fez com a raça humana, né? E um lembrete também da misericórdia de Deus, que é grande, né? A misericórdia de Deus que é eterna e a misericórdia de Deus que não tem fim. Então, quando a gente olha para o céu, vê ali aquele arco-íris, todas as vezes agora que você olhar para o céu, se você ainda não sabia, fique sabendo, né? Aquilo ali, uma aliança, Deus falando, olha, nunca mais vou destruir a terra, né? Eu fiz uma aliança com vocês que nunca mais destruirei a terra novamente com o dilúvio. Aí Noé, né, como um lavrador, alguém que mexe ali com a terra, ele vai, né, plantar uma vinha, ele vai, né, se embebedar com a própria vinha que ele plantou, ele exagerou na dose, né? E ali teve, né, aquela atitude de ficar nu, né, dentro da sua própria tenda. Mas o que nos chama muito a atenção é seu filho, né? Seu filho vai ali ver o pai daquela forma, né? E ele vai ter assim uma atitude muito maliciosa, né? E como eu já falei, né? E ao invés de ficar quieto ou ajudar o pai, ele ainda faz ali um escárnio disso, né? Ele vai rir, ele vai debochar da situação ao invés de ajudar, diferentemente dos seus irmãos, né? Então, poderia ter ajudado o seu pai ali, né? Mas ao invés de ajudar, né? Ele vai acabar trazendo maldição para sua própria vida, quando ele debocha, quando ele ri do seu pai. E o seu pai vai ali, né, amaldiçoar, né? Ele vai amaldiçoar não o filho, mas o neto, né? Também falei um pouquinho sobre isso, né? E o povo, né, que veio ali da origem, né, de Canaã, o que acontece? Eles foram inimigos do povo de Deus. Então, olha as consequências, né? Tudo porque alguém zombou, alguém riu, né? Não existe coisa pior do que pessoas zombeteiras, gente, do que pessoas que ficam zombando os outros. Isso é triste, sabe? Porque não, acho que não tem nada pior do que pessoas que têm essa mania de zombar. Já viu aquelas pessoas que às vezes você olha, essa pessoa tá olhando para você rindo, sempre encontra uma maneira de debochar, de rir. Eles riem do teu jeito de falar, eles riem da tua aparência, tudo eles têm que arrumar um jeitinho de zombar. Essas pessoas, assim, é bom que fiquem longe, né? Essas pessoas zombeteiras, pessoas que gostam de zombar, né? Mas ali tinha uma promessa, né? Uma promessa que vem lá do capítulo 2, se eu não me engano, né? Que o Messias viria, né? Então Adão peca, né? Aí depois Sete, né? E aí o que acontece? Aquela geração também ali foi destruída, né? E agora, né? Deus está falando, tem uma promessa, e essa promessa vai vir através de quem? Do cão, que é zombador? Não, porque Deus não tem pacto com quem
gosta de ficar zombando das pessoas, né? Então vem de quem vem da linhagem de Sem, da qual viriam Abraão depois, Isaac, Jacó, Judá, até culminar no nascimento do Messias, o nosso Cristo. Então Deus ali, através, né, de suas promessas, né, ele, né, deixou bem claro que a promessa ainda estava de pé e um dia haveria de vir, né, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Tinha uma promessa de Deus. Deus é uma forma de Deus, olhando aqui eu vejo uma forma de Deus falar assim, a promessa ainda está de pé, ele veio, morreu na cruz por nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu espero que você tenha gostado, né, do capítulo 9. Amanhã nós estaremos no capítulo 10. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e medite na palavra, porque a palavra é verdade. Tchau!